Pode fazer pergunta à vontade, porque eu não tenho nenhum constrangimento em não responder. Se você tiver, se não tiver, não tem problema também não. Fala, irmão querido. Na hora que Jacó estava lutando com Deus, como você acha, em que momento que ele se deu conta em que ele percebeu que a pessoa que ele estava lutando podia abençoá-lo? Bom, eu não sei em que momento, mas Ele pode ter. Mas a impressão que eu tenho é que é mais ou menos a mesma experiência que a gente tem quando a gente chega arrasado num lugar e de repente a gente sai daquele lugar com o coração repleto e a gente diz: Deus falou comigo. Deve ter um momento naquela luta que ele percebeu: o Deus de meus pais está aqui, porque alguma coisa está acontecendo em mim. E aí ele sabia: eu não vou sair sem a bênção. E a gente percebe isso porque ele pergunta: como te chamas? Depois que Deus disse para ele: como te chamas? Ele disse: Jacó. E aí ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí Jacó vira para ele e diz: e tu, como te chamas? E Deus diz: por que perguntas? Que é como se Deus dissesse: você não sabe? E aí, é essa coisa de ser visitado por Deus, que a gente sai de um lugar onde a gente estava arrasado e a gente diz: Deus falou comigo, Deus me levantou, eu estava caído e Deus me ressuscitou, me trouxe de volta à vida. Ninguém precisa dizer isso, você sabe. Você sabe. Deus veio lutar com você. Eu acho que foi isso que aconteceu. Exatamente o mesmo que acontece com a gente. Depois não, irmão, depois irmão. O que significaria para nós hoje o Val de Jaboque? O Val de Jaboque significaria o último lugar da nossa desobediência, da nossa covardia e da nossa impotência. Da gente se autodestruir, porque o que acontece ele transpõe todo mundo, transpõe o Val do Jaboque e bota todo mundo como escudo, e ali ele está no fundo do poço como ser humano, porque ali ele tinha transformado tudo que ele mais amava num escudo entre ele e o irmão. Essa provavelmente é a cena mais terrível da história de Jacó. É engraçado que a gente não presta muita atenção nela, né? A gente passa por ela porque a gente presta atenção na luta com o Senhor, com o anjo do Senhor, e não presta atenção que ele ficou sozinho, e entre ele e o irmão ficou um escudo vivo. Ele entregou tudo para o irmão não vir matá-lo. Aonde esse ser humano chegou? E aí Deus vem, e esse é o Val do Jaboque nosso, é quando a gente resolve desistir e Deus diz: não vai não. Não vai não. Eu vou lutar com você, eu não vou deixar você aí. Isso para mim é a coisa mais extraordinária de andar com Deus, porque o nosso Deus é tão extraordinário que eu sei e você sabe que na hora que eu fizer a maior de todas as asneiras contra Ele mesmo, Ele ainda vai decidir me socorrer. Isso não quer dizer que eu estou livre para fazer asneira,
Porque nas Escrituras Sagradas, todo mundo está livre para obedecer a Deus. Todo mundo está livre para amar. Todo mundo está livre para abençoar. Ninguém está livre para o mal. Até porque o mal é uma prisão. Então ninguém está livre para se aprisionar. Ou seja, ninguém está livre para tirar a sua própria liberdade. Deus respeita tanto a sua liberdade e a minha, que não deixa nem mesmo eu e você tirarmos a liberdade da gente, que é fazer o mal. Ninguém está livre para fazer o mal. Essa questão do Betel, do encontro com Deus, que Deus vem até nós, isso é necessariamente pontual, ou pode ocorrer a partir do momento que a pessoa toma a decisão de ser discípulo, e no meio do processo discipulado ela tem essa percepção. Ou seja, é possível alguém tomar a decisão de ser discípulo só depois de ter esse encontro com Deus? Não, que é Deus que chama discípulos. A gente não escolhe ser discípulo de Deus. Deus é que escolhe que a gente vai ser discípulo dele. Foi assim o tempo todo. Ele foi e disse: você. Eu? É você. Sai da sua casa. Sai da casa do seu pai. Sai da tua parentela. Você agora é meu discípulo. Você vai onde eu for. Você caminhará onde eu caminharei. E você irá para onde eu quiser que você vá. Agora você é meu e eu sou seu. Você é meu discípulo e eu sou o seu Deus. Você. Baseado em que ele faz isso, a gente não sabe. Aliás, os arminianos e os calvinistas vivem brigando por causa disso. Agora, uma coisa é certa: é ele que faz discípulos, não é a gente que o faz mestre e senhor. A questão do discipulado, ela passa primeiramente por uma questão do místico, do Cristo, antes de alguém ser discípulo de Jesus. Tem que necessariamente ter essa experiência mística para só depois tomar a decisão de não pode ocorrer necessariamente a pessoa. O sujeito nem toma a decisão de ser discípulo, ele obedece ao chamado. Se ele não teve um encontro com Jesus, ser discípulo de Jesus para quê? Sem a vida de Jesus, não tem Jesus na vida. Então, Jesus, é claro que isso não quer dizer que Jesus não ame todo mundo e não abençoe gente que não é discípulo dele. Claro que ele abençoa todo mundo. Mas discípulo é outra história. A gente que passou o reino de Deus, a gente só vê do lado de dentro. Se você não viu o reino, é porque você não entrou. E se você entrou, você viu. E se você viu, você é discípulo. Aí então existe a predestinação. Predestinação existe, isso aí é óbvio, está escrito na Bíblia. Aos que de antemão conheceu, também os justificou, e os que justificou, os que chamou, justificou, os que justificou, predestinou, e pronto. Então, não, isso é predestinação. Presciência é o que explica a eleição. Como é, por que ele predestinou? Ele predestinou por eleição ou por presciência? Então a briga é que a gente fala assim: não, eu creio na predestinação. Não, eu não creio na predestinação. Errado, todo mundo crê na predestinação, está escrito. A briga não é pela predestinação, a briga é: como é que Deus predestina? Ele predestina pela presciência ou pela eleição? Essa é que é a briga teológica. É que à medida que vai vulgarizando a teologia, o pessoal vai substituindo os termos. Mas todos os cristãos creem em predestinação. Agora, uns creem em eleição, outros creem em presciência. Desculpa, eu não entendi. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de predestinação. Eu não estou falando ainda da eleição e não estou falando ainda da presciência. Vou voltar a falar. Predestinação está escrito na Bíblia, que Deus predestinou
a gente em amor, ponto. Está escrito, isso está escrito, não dá para discutir com o texto. A pergunta é: Deus predestina a partir do quê? Da presciência ou da eleição? Se for da eleição, então significa que ele rejeitou mesmo que ele não elegeu. Se for da presciência, significa que ele sabia de antemão quem usaria o livre-arbítrio ou não para estar com ele. Então, a briga onde a gente mexe nessa questão de se Deus rejeitou ou não rejeitou, não é na palavra predestinação, é na palavra, é no que é anterior à predestinação. Então Deus predestina como? Elegendo ou através da sua presciência? Se for através da eleição, ele escolheu e pronto. Se for através da presciência, significa que ele já sabia que o sujeito usaria o livre-arbítrio para escolhê-lo, e aí o predestinou para ser a imagem e semelhança de Jesus. Então, a briga da teologia não é com a predestinação, é com o que vem antes, como é que ele predestina. Essa é que é a briga. E aí, se for eleição, então ele rejeitou os perdidos. Se for a presciência, os perdidos rejeitaram Deus. Pois é. Na realidade, o sentimento de Jacó era de desistência. Isso. Ele não estava no potencial de luta. Isso. E quando ele começou a lutar, ele percebeu que ele estava defendendo a ele mesmo e não se entregando. Isso. Então, nisso, aí ele percebeu a oportunidade e a capacidade que ele tinha para enfrentar o irmão, porque ele estava fugindo de uma luta de 400 guerreiros e ele não era guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Isso. Ali ele percebeu o potencial que ele tinha e ali ele viu o quanto que ele podia enfrentar os problemas dele. E é nisso que eu creio que nessa luta ele percebeu que Deus estava o levantando ali. Na realidade ele estava em branco. Legal, eu gosto disso aí, irmão. Eu tô com o irmão. Gostei. Legal. Muito bom. Diga, minha irmã. Não estaria a parábola do joio e do trigo falando de presciência, quando ele diz: deixa que os dois convivam juntos e no final haverá separação? Porque o trigo não se transforma, porque ele vem joio e trigo. Isso. Está falando de que Deus sabe. Deus sabe. E como é que ele sabe é a grande pergunta. Legal. Irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio estar com vocês. Eu espero que o Senhor, na sua imensa misericórdia e graça, tenha sido a bênção que vocês precisariam e esperavam receber, que o Senhor tenha se dignado a usar tudo isso para a sua glória e para a edificação dos irmãos e irmãs. Amém?